Oi, gente, tudo bom? Sucesso na década de 90, o filme de terror slash adolescente Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado foi um grande sucesso e ganhou o remake em versão seriado, transmitido aqui no Brasil pela Amazon Prime Video, que também levou o nome de Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado, que tem mais ou menos a mesma premissa, porém ele vai por outros caminhos que eu vou te falar que nem tudo me agradou. É um seriado bem interessante onde a gente vai acompanhar uma relação ali entre um grupo de adolescentes que fizeram algo questionável um ano atrás e agora estão pagando por toda aquela situação. No seriado a gente acompanha também outros personagens paralelos que de alguma forma estão conectados com aquele grupo principal e a gente, junto com os personagens, vai tentando entender e desvendando os mistérios do que vai acontecendo. Nesse vídeo eu vou comentar bastante sobre esse novo seriado, que tem 8 episódios, por enquanto não foi confirmada a segunda temporada, mas também não foi desconfirmado, então temos esperança, e eu vou falar tudo o que eu achei sem spoilers. Então fica sossegado que não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer você a assistir depois. Aqui eu vou pontuar pontos positivos e negativos, e aí você tira suas próprias conclusões. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado, a série, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, seriados, falo sobre cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é pra você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais e na caixinha de comentários comenta pra mim o que você achou desse seriado, se vale a pena, se faz jus ao filme original. Vamos trocar nessa figurinha. Nossa, eu inventei de gravar de óculos. Eu tinha esquecido o quanto ficava assim, ó, embaçado. O seriado Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado foi criado pela Sarah Goldman, tem entre os protagonistas a Madison Wiseman e é inspirado no filme lançado em 1998 que leva o mesmo nome. Esse seriado teve 8 episódios, eles foram passados semana a semana, eu esperei para terminar todos eles para fazer uma maratona e assistir tudo de uma vez. E, no geral, eu não gostei tanto assim da série. Eu sei que houve um certo burburinho, especialmente porque existe toda essa questão de nostalgia, quem gosta do filme, quem tem um certo carinho pelos terrores, né, os filmes de terror slash da década de 90, acabou criando uma expectativa alta com esse seriado, mas eu acho que assim como aconteceu comigo também, em alguns anos atrás, quando eu assisti ao seriado Pânico, que era produzido pela MTV e tinha também mais ou menos a mesma característica, as mesmas intenções do filme Pânico, também da década de 90, de 1996, eu também fiquei ligeiramente decepcionada, porque são boas tramas, tem conduções que não fogem ao que a gente espera, porém eles não são tão bons quanto o original, o que é muito injusto, a gente acaba comparando com a obra original, mas isso é inevitável. Nesse seriado, eu sei que vocês fizeram no verão passado, a gente acompanha a história das gêmeas Allison e Lennon, que apesar de elas serem extremamente idênticas fisicamente, não só realmente a cor dos olhos, cor do cabelo, tudo mais, mas corte de cabelo, estilo de roupa, elas são idênticas e são muito parecidas também no jeito de se vestir. Porém, em personalidade, as duas são extremamente diferentes. A Lennon, ela é um pouco mais rebelde, ela tem algumas questões com a família que fica meio subentendido no início, depois a gente vai entendendo mais profundamente isso. A Allison, não, ela já é mais tímida, ela não interage muito com as pessoas, tanto que o grupo de amigos que a gente vai acompanhando ali no fim, no seriado, é mais de uma do que da outra, a outra é sempre muito mais reclusa, e a gente vai vendo nesse primeiro episódio, que é onde acontece realmente aquela situação que depois vai nortear todos os restantes dos episódios, a gente vai vendo essa diferença e quanto isso impacta também no relacionamento das duas. A gente ali nessa festa também passa a conhecer os outros amigos, que são essencialmente amigos da Lennon, que é a Margot, que é uma garota que é influencer, ela quer fazer sucesso na internet, ela tem muitos problemas também para lidar com ela mesma, então ela tem questão com autoimagem, questão com compulsão de comida. A gente tem a Riley também, que é uma traficante, ela é a mais que vive numa situação mais periférica ali em comparação aos demais, e ela acaba seguindo essa linha, embora ela seja super amiga de todo mundo, tem um coração bom. A gente também acompanha outros dois amigos deles, que é o Dylan e o Johnny.
O Johnny é gay e ele é super amigo da Margot, ele tem esse perfil, sabe, de atleta, de pessoas que todo mundo gosta, mas ele tem essa questão ainda da sexualidade, de olharem diferente para ele. O Dylan, ele é filho de uma mulher bem hipster, então ele tem um pouco disso, sabe, de ser meio bicho grilo, de querer ver o lado positivo das coisas, então ele é um pouco diferenciado dos demais personagens. E a partir daí a gente vai acompanhando o que aconteceu com eles na noite da formatura deles. Então, quando eles já estão prestes a se despedir ali daquela cidadezinha onde eles moram, que é uma cidade praiana ali no Havaí, eles acabam passando por uma situação que, diferentemente do filme, é uma situação muito mais aleatória. Então, eles acabam passando por algo, acabam machucando, matando alguém de uma certa forma, e a partir daí a gente vai acompanhando desenrolares na vida de todos esses personagens, porque de uma forma ou de outra todos eles acabam envolvidos ali com aquela trama. Tirando o fato de serem vários amigos adolescentes, de todos eles se envolverem num acidente especificamente, acabarem participando tipo de um pacto para que ninguém denuncie ninguém, as semelhanças com o filme da década de 90 param aí, porque nenhum dos personagens ele tem conexão com os filmes, nenhum personagem faz diretamente uma referência aos personagens do filme anterior, tanto é que várias características deles são diferentes daqueles outros personagens. E mais ainda, a trama ela é diferenciada, ela retrata uma realidade obviamente mais atual. Então, o que a gente tinha antigamente de adolescente na década de 90, que era mais ligado à música, a coisas muito mais físicas, aqui a gente tem adaptação para essa questão do virtual. Então, a gente tem personagem que é mais ligado à internet, a gente tem aquela questão dos celulares, tem a questão das câmeras, então muita coisa que a gente acaba acompanhando é através de câmeras de segurança, de mensagens de celular. Então, essa adaptação foi feita no filme e é bem interessante essa conexão, traz um pouco mais de realidade, porém perde a nostalgia que a gente tinha do filme da década de 90. Então, talvez, se eles encontrassem uma mescla entre essas duas questões, não tendo tanta atualidade, mas também não precisava ser um filme passado na década de 90, talvez trouxesse um pouco mais de conexão com os fãs fiéis, os fãs que são muito mais resistentes à mudança do filme em que originou essa adaptação. O ritmo lento do seriado acho que foi algo que mais me incomodou. Eu realmente teve vários momentos que eu pensei, gente, isso daqui é muito barriga aqui no meio do filme, é muita informação que tá ali só pra encher linguiça, só pra realmente dar corpo pro episódio. Então teve várias coisas ali no meio que não tinha razão de ser, já que depois eles não se aprofundaram. Então teve várias situações, como por exemplo, alguns problemas pontuais da vida dos personagens que foram jogados ali, mas sem intenção nenhuma. Então, se por exemplo, como a gente tá falando de um seriado de slash, um seriado de terror, onde você não sabe quem é ou possivelmente estaria envolvido nesses assassinatos que passam a acontecer depois de um tempo, a gente não tem razão de estar ali, né? Porque se você não tá jogando aquelas informações ou aqueles personagens para que você crie teorias de quem poderia ser o assassino, não tem por que eles estarem ali. Então, muitas vezes, a sensação que eu tinha era que algumas pessoas estavam ali simplesmente para morrer, porque precisava ter mortes. E ainda cutuca um pouco mais na ferida desse filme e desse seriado. Ele tem poucas mortes. Eu me incomodei também com isso. Não que eu queira um filme com muitas mortes, mas afinal, a gente tá falando de um filme slash, de um seriado slash, então a gente espera mais morte, mais sanguinolência. Chega ao ponto de certas mortes ali de alguns personagens que até são recorrentes, em que não mostram o personagem, não mostram ele realmente morto, não mostram a morte dele, como se fosse justamente para poupar aquelas cenas mais tensas, até porque o público é um pouco mais jovem desse seriado, e também para a gente não ter um aumento também da classificação etária do seriado. Então isso me incomodou bastante, não foi pouco, foi bastante. Me incomodou essa questão de tentar passar um pano, tentar deixar um seriado muito mais limpo nessa questão. Se a gente assistiu, se a gente deu play nesse seriado esperando uma coisa muito mais slash, a gente precisava ter mais mortes explícitas, né? Mesmo que isso aumentasse um pouquinho a censura do filme. O elenco desse seriado me incomodou bastante, eu achei super fraco. A única rara exceção ali é a própria Madison Iceman, também porque tem uma certa experiência com filmes de mais renome, como Jumanji. Ela fez também. Recentemente eu fiz uma análise de um filme que ela fez aqui, chamado Medo de Água, vou deixar aqui embaixo nos cards de informação, se você ficar interessado em assistir. Mas no geral o elenco é muito fraco. Acho que faltou um certo cuidado também pra gente adaptar cada personagem com cada estilo. Inventaram de colocar uma subtrama ali envolvendo cultos, magia, que eu achei que
Isso foi extremamente desnecessário, eu achei que só tornou o seriado muito mais cansativo do que ele realmente era. Eu acho que é um seriado que se matava em 4 episódios, sabe? Não precisava estender para 8. Mas, por outro lado, deixaram diversos ganchos interessantes pra gente assistir numa segunda temporada. Então eu espero de verdade que tenha uma segunda temporada justamente para responder algumas coisas que ficaram mais ou menos subentendidas. Não que o seriado não tenha um final. Ele tem um final e eu vou dizer que não foi um final inesperado. Isso também foi uma coisa que me incomodou muito. A partir, acho que do episódio 4 ou 5, eu já imaginava quem seria a pessoa envolvida ali naquelas mortes. Talvez até um pouco da motivação que teria levado essa pessoa a fazer isso. Isso me incomodou um pouquinho. Porém, existe mais um plot twist no final que esse sim me agradou e esse sim deu um gancho legal para a segunda temporada. Por isso que eu acho que talvez realmente o seriado siga para uma segunda temporada, que eu espero que faça sucesso, porque senão duvido que passe disso. Mas eu acho que vale uma assistida para você pelo menos ter essa sensação de que, ok, tem mais coisas para ser reveladas e cria uma esperança no fim do túnel, né? Uma luz no fim do túnel de que talvez venha coisas melhores aí pela frente, quem sabe? Então foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado aqui dos meus apontamentos, da minha resenha sobre esse seriado, que de uma certa forma foi bom porque me trouxe toda a nostalgia da época dos filmes de slash, de terror da década de 90, que são os meus preferidos, mas que também me trouxe uma grande decepção, porque eu esperava muito mais desse seriado. Ele entregou uma obra meio entrecotada, meio confusa e com uma condução extremamente lenta, mas que ainda assim tem um plot twist no final que me deixou curiosa para uma segunda temporada e eu espero de verdade que tenha e eu pretendo assistir caso tenha. Então, Amazon, quem sabe, né? A gente a esperança. Na verdade, a esperança é a última que morre, então eu fico aqui na expectativa. Comenta pra mim o que você achou do vídeo, se você já assistiu ao seriado, vamos trocando essa figurinha. E é isso. Um grande beijo e até o próximo!